Vamos orar a Deus. Amado Deus, eterno Pai, te louvamos por essa palavra, que só possa abençoar a tua igreja através dela e a todos que vão assistir, ó Pai. Senhor, que seja, ó Pai, um culto, ó Pai, nós saiamos daqui alimentados por Ti e abençoados. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Diz assim, Atos capítulo 5. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e teve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Poder sentar. Aleluia. Bem, aqui tem uma história, né, que nós já conhecemos bem, que é a história de Ananias e Safira. Deixa eu botar aqui, tá? Que é a história de Ananias e Safira, né? Nós sabemos muito bem qual é a história de Ananias e Safira, o casal que, né, deu um dízimo errado e acabou morrendo, né? Acabou morrendo por causa disso, porque deu algo que não era para dar, ofereceu algo que não era para dar. Mas eu não quero falar sobre dízimo e oferta, não é isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o que nós estamos querendo de Deus. O que nós estamos querendo de Deus? Por quê? A Bíblia fala que se eu quiser, isso está no ar, porque aqui não parece que está no ar, não. E isso quer dizer que Ananias e Safira, eles oferecem algo, né, que não agradar a Deus, que não for o melhor, né? Então, assim, isso faz com que a gente venha morrer, faz com que nós morramos, né? Porque nós estamos oferecendo algo que não é algo que Deus ele espera receber de nós. E a Bíblia ela fala que se eu quiser e obedecer, comerei o melhor dessa terra. Comerei o melhor dessa terra. Então, o que eu entendo, o que Deus quer me fazer entender essa noite, é que eu posso ter o melhor. E o melhor nem sempre é ser rico, não é ser dinheiro. O melhor é eu ser abençoado. Eu ter uma vida de paz, eu ter uma tranquilidade, eu ter mesmo diante da minha vida, mesmo diante dos meus problemas, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade. É isso que quer dizer. E Deus, Ele quer nos dar isso. Aí Deus, eu estava meditando essa palavra, Deus me fez lembrar a irmã de Lázaro, que derramou sobre os pés de Jesus, né, um óleo caríssimo. Derramou sobre os pés de Jesus um óleo caríssimo. Ou seja, ela verdadeiramente, ela deu o seu melhor para Deus. Ela deu o seu melhor para o Senhor. E aí você vê a diferença dos dois textos, né? Jesus mandou registrar o que ela tinha feito de derramar algo tão precioso aos pés dele, mandou registrar, tanto que hoje em dia nós lemos o texto onde fala sobre essa atitude dela. Ela está registrada como algo muito bom. E aí eu vejo como é que as coisas acontecem
de bênção na vida daquele que tem o coração voltado para as coisas boas. Quando ela precisou de Deus, quando ela precisou de Jesus para ressuscitar o irmão, ela teve. Ela teve a ajuda de Jesus quando ela necessita que ele viesse ressuscitar o seu irmão. Enquanto Jesus está trazendo vida a um, o outro está tendo morte. E sabe, irmão, morto não vê milagre, morto não recebe bênção, o morto, ele não tem nada a ganhar, ele não tem nada a receber. O morto está morto. E não é isso que Deus quer. Não era isso que Deus queria com Ananias e Safira. Não era isso. Deus queria que eles fizessem o certo, que eles dessem com amor, que eles fizessem o seu melhor. Mas não, eles foram lá, tentaram enganar a Deus. Tentaram fazer algo que entristeceu a Deus. E isso fez com que eles morressem. Em contraponto, do outro lado, alguém que agradou a Deus e recebia de Deus o melhor dele. Sabe, irmãos, e nós estamos vivendo dias que nós temos que ter escolha, nós temos que escolher a quem nós vamos agradar, a Deus ou a nós mesmos. A quem nós queremos agradar? Às vezes agradar a Deus não é fácil. Ou você acha que é fácil para uma pessoa chegar e jogar nos pés de Jesus um óleo caríssimo? Tanto que até Judas, que ela já tinha um bicho dentro dele, Judas viu e falou assim: mas para que desperdício? Podia vender e dar dinheiro. Você vê, o próprio Judas foi alguém que não quis o melhor e acabou morto. O próprio Judas que veio a Jesus e acaba morrendo. E Jesus, quando chega na Santa Ceia, que ele fala que um é traidor, ele dá um bocado de pão para Judas. Jesus vira e fala: peça quem fazia. Judas, ele teve toda a oportunidade do mundo de mudar de ideia. Ele teve toda a oportunidade do mundo de não fazer, mas fez. E acabou morto. Ananias e Safira acabaram mortos. E nós, com as nossas atitudes, se nós não fizermos algo que venha alegrar e agradar a Deus, nós acabamos mortos. E aí, a gente não entende por que nós não vemos milagre. A gente não entende por que a nossa vida não muda. A gente não entende por que a enfermidade não vai embora. A gente não entende por que as coisas acontecem. Mas a gente não entende por quê? Porque Deus está querendo falar que é porque estamos mortos. É porque estamos mortos. Para que eu comece a ver alguma coisa acontecer, eu tenho que estar vivo. E para estar vivo, eu tenho que fazer aquilo que agrada a Deus. Aleluia. E eu, nesses últimos dias, é o que eu tenho tentado. É o que eu tenho tentado. Não tem sido fácil trocar a noite pelo dia. Porque não dá para dormir. Porque quando está amanhecendo, tu tira um cochilo. Porque logo vem o barulho, logo vem as coisas, tu tem que fazer, tem que sair. Essa semana eu saí cedo, quase a semana toda, Pedrinho. Eu tenho que sair cedo direto aí, para ver trabalho, para ver serviço. A gente não parou. E tudo era hora cedo, 8 e pouca da manhã, tinha que estar em Copacabana, sei lá. Era tudo cedo, eu tenho que acordar às 7 horas da manhã, eu tinha acabado de dormir.
Então é complicado. Não é fácil agradar a Deus, irmão. Não é fácil. Não é fácil a gente cumprir o propósito de Deus. Mas a recompensa, ela vem. Os milagres, eles vão acontecendo. O sobrenatural vai acontecendo, sabe? Então nós estamos diante de decisão. Eu tenho que decidir se eu vou agradar a Deus ou não vou. Eu tenho que decidir. Através de quê? Através das minhas atitudes. Eu tenho que ter atitude. Eu tenho que ter atitude para fazer o que é certo. Não adianta a gente pensar que está enganando alguém, porque a Deus não tem como. E aí, o que acontece? Aí vem a morte. E a pior coisa que tem é a morte em vida. Porque a gente está andando por aí, mas estamos mortos. A gente dorme e acorda, mas nós estamos mortos. Nós vamos e voltamos, mas nós estamos mortos. E aí o que acontece? Nada acontece. Aí eu preciso de alguma coisa e não acontece. Eu preciso de uma porta aberta e não se abre. Eu preciso que Deus faça e Deus não faz. Tudo por quê? Porque eu estou morto. Como diz a Bíblia, nos meus delitos e pecados. Ananias e Safira, eles decidiram enganar. Eles decidiram dar só uma parte e esconder a outra. Eles decidiram. E o final da história deles foi morte. Foi morte. Nós precisamos entender que nós estamos diante de decisões, de escolhas. Nós temos que viver escolhas, irmão. Escolhas. Aleluia. Ou eu agrado a Deus ou eu não agrado a Deus. Nós temos que buscar, nós temos que querer, nós temos que entender, Senhor, o que tu quer? Senhor, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender o que Deus quer de mim, irmão. Porque a Bíblia fala que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, está pecando. E quem peca está morto. Porque o pecado nos mata. Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, peca. E aí que está o problema. É aí que está o problema. Deus, Ele deixa a gente fazendo essas coisas. Na época da lei, se morria. Se isso é hoje, o evangelho talvez fosse outro. Se morresse uma meia dúzia aí porque não deu dízimo errado, te garanto que quem fosse cristão ia ser fielzinho, ia dar uma enganada. Mas hoje não, hoje também é para a graça. A gente faz errado, Deus olha, a gente continua a vida. Aí começa tudo dar errado, tudo errado. E a gente não entende porque começa tudo errado. E a gente começa a questionar a Deus porque as coisas não andam, porque as coisas não acontecem, porque isso, porque aquilo, mas a gente não entende que foi decisão nossa. Nós oramos, nós pedimos, nós clamamos, mas quem faz é Deus, irmão. Nosso Noquete essa semana me pediu pelo zap aí, para orar pelos irmãos dela. Os dois irmãos dela estão doentes pra caramba. Parece que a mãe dela também está doente. Aí ela pediu para orar. Estou orando na madrugada, eu oro. Só que uma coisa, irmão, é orar.
outra coisa é Deus fazer. Uma coisa é orar, outra coisa, tem vezes que Deus não deixa nem orar, irmão. Tem situações que Deus fala nem, porque tem coisa que eu não posso entrar. Tem coisa que Deus não quer que ninguém entre no caminho para poder não atrapalhar o dia dele. Mas a gente ora, tem orado. Só que eu tenho que entender o seguinte, irmão, que as pessoas decidiram o sofrimento. Então a minha oração não é nem para curar a família dela. A oração é para libertar a família. Por quê? Porque se essa família for liberta, se essa família quiser agradar a Deus, esse mal vai ter embora. A saúde volta, a doença vai embora, as drogas acabam, para tudo se colocar no lugar. Então a minha oração pela família dela não é para curar ninguém. Porque isso aí é decisão. É decisão. Eles decidiram viver no sofrimento e não vivem no sofrimento da gente não. E sabe qual é o mais incrível? É que é igual morador de rua. Morador de rua, tu pode querer tirar ele da rua, fazer ele quer voltar. Eu conheço a história de uma irmã que tirou, mora aqui pertinho aqui, na Coab ali. Uma irmã que tirou, ela achou o irmão na rua, tirou o irmão da rua, levou para casa, tratou o irmão todo, tratou tudo, deu banho, cortou o cabelo, fez barba, voltou em casa. O cara não quis. O cara voltou para a rua. É a decisão. O cara voltou para a rua. Tu tira esses caras aí, quer tirar eles da rua? Eles não querem, eles querem rua. Eles querem ficar na decisão. Eles querem ficar comendo o que dá, vivendo de qualquer maneira, sem nunca poder ter nada, se para ter alguma coisa tem que roubar dos outros. Eles querem essa vida. E às vezes, eles se arrebentam por pouco. Porque, ó, nós estamos lá sem água lá em casa lá. Roubaram nosso hidrômetro. Aí o que aconteceu? Roubaram nosso hidrômetro, ninguém viu. Quando acabou a água, assim que eu vou lá fora ver, o hidrômetro tinha sido roubado. Aí isso foi no sábado de manhã. Deram 48 horas, talvez os caras venham amanhã para botar. Agora tu vê, um hidrômetro que agora parece que é de plástico e não tem quase nada aqui perto. É o que diz, né? Que não tem muita coisa que presta. Nesse hidrômetro não tem lá de fora, não tem muita coisa que presta. Mas o cara ele corre o risco de meter a mão e o policial ver, passar de um morador que o policial ver, dar um tiro no cara, matar o cara, ele corre o risco. Aqui na rua do lado, um cracudo viu um morador que entrar com uma moto elétrica, viu, foi lá, entrou dentro da garagem do prédio, tentou roubar a moto elétrica, viram pela câmera, um policial que mora no prédio desceu, ia matar o cara pulou para não matar, deu umas coronhadas, o cara saiu todo ensanguentado correndo pela rua, imagina, todo arrebentado. Aí tu vai, essas pessoas não querem mudar de vida, gente, não querem. Eles querem continuar sair. Agora imagina um cara desse todo ensanguentado com 2 ou 3 coronadas que ele tomou, com a cabeça aberta, sangrando para a bunda, todo arrebentado. Para onde esse cara foi? Como é que ele tratou aquilo ali? Morador de rua. Mas não quer saber de outra vida, está ali no sofrimento. E Deus não fez ninguém para isso, irmãos. Ou seja, são casos de pessoas mortas. Por que pessoas mortas? Porque decidiram viver morto. Decidiram sem viver com nada, com coisa nenhuma. E muitas vezes nós não somos mendigos, nós não moramos na rua, mas estamos numa situação também que nós decidimos não ter as bênçãos de Deus.
Nós decidimos não viver o melhor de Deus. Nós decidimos, através das nossas atitudes, o sofrimento. Através das nossas atitudes, decidimos a dor. Isso é muito ruim, irmão. Isso é muito ruim. E, infelizmente, as igrejas também hoje não estão ajudando, porque se pega muita coisa, se fala muita coisa, mas não se diz nada. Não está interessado em ensinar ninguém a nada. Infelizmente, triste, mas é a realidade da nossa igreja hoje em dia. É pastor estimulando gente a... Irmão, uma igreja enorme, famosa, da Barra, espalhada da vida, todo mundo fez tatuagem. Vocês viram isso? Não, você tá multidão, a igreja enorme, foram fazer tatuagem lá, para poder se lembrar do sacrifício de Jesus. Fizeram tatuagem. É pequenininha, mas é tatuagem. Uma coisa assim no braço pequenininha, para se lembrar do sacrifício de Jesus. E é famosíssima, enorme. Onde é que dá estímulo? Onde é que está o estímulo de fazer o que agrada a Deus? Deus não quer nada tatuado na pele, não, irmão. Nós temos que tatuar o nosso coração, a nossa mente. É isso que nós temos que tatuar, não é na pele, não. Só que hoje as igrejas estão estimulando pessoas a viverem mortas. Elas não estão ensinando pessoas a terem vida, a terem comprometimento. Elas não estão ensinando pessoas a orar. É como o pastor falando na internet. Ele estava falando, olha, estão chamando pessoas para fazer tatuagem, vai multidão, igreja fila enorme para fazer uma tatuagem. Estão chamando pessoas para passeios, multidões. Chama para o culto de oração, para tu ver quem vai. Chama para orar. Chama para poder dobrar o joelho. Chama, irmão, culto de oração, não sei nem que igreja tem. Antigamente, as igrejas ainda tinha culto de oração. Hoje em dia, eu não vejo mais igreja na sua parte do culto de oração. Eu não vejo mais, sinceramente. Não vão. E o que muda a nossa vida, o que faz de nós vitoriosos, é oração, irmão. Eu costumo falar que se a oração não mudar a tua vida, nada muda, irmão. Nada muda. Aí ninguém estimula, não, eu estou vivendo um dia de uma igreja que não ora, irmão. Vamos ser realistas. Nós estamos vendo dias de igreja que não oram. O povo não ora, não tem orado. E aí querem ver milagre, e aí querem ver sobrenatural. Não está nem orando, irmão. Então, nós temos que ter um estímulo. A igreja tem que falar a verdade, irmão. Por quê? Porque nós não podemos viver uma igreja de morto, de defunto. Nós temos que ter vida. E para ter vida eu tenho que agradar a Deus. Para ter vida eu tenho que matar minha carne. Para ter vida eu tenho que dar o meu melhor. Porque quando eu dou o meu melhor, Deus dá o melhor dele. E aí eu começo a viver o versículo que fala: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiseres me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E é isso que eu tenho que entender. É isso que eu tenho que compreender. Não é... Eu tenho ido muita igreja esses dias. A gente está falando de 2 igrejas grandes, batistas, duas, enormes. Eu vou te falar, dá até vontade de ser nessa igreja. Porque nós chegamos lá um dia de culto manhã cedo, nessa igreja batista, uma igreja bem grande. E o povo lá, alegre, sorridente,
nem parece que tem problema. Eu acho que o Batista não tem problema não. Tem problema não, porque o irmão, um povo sorridente, um povo alegre, os obreiros tudo uniformizado, com a camisa lá, né, que eles usam uma camisa e tal. Pô, todo mundo fala com a gente, orelha a orelha, todo mundo se falando, irmão, eu não vivo mais essa igreja, eu não sei. Uma coisa linda. Socialmente falando, uma coisa linda. Coisa linda. Socialmente falando, em campo de futebol, igreja, uma opção de coisa lá. Grande. Só que onde é que está a vida? Eu quero saber o que eles estão vivendo. Eu não sei, eu estou vendo superficial. Eu estou vendo ali. Eu fui de visita ali para poder ver um trabalho e acabou. Fui embora. Para quem está de fora, é um lugar que agrada porque todo mundo alegre, muita gente e tal, mas vida. A gente vai começar a olhar um pouquinho, a gente começa a ver, quando começa a pegar o trabalho, começa a ver que falta muita coisa. A gente começa a ver que a igreja não é feita para ser, irmão, algo. Ela é social, mas ela não é para ser como se fosse um clube, um lugar de bem-estar. Ali é lugar de aprendizado, ali é lugar da gente aprender a agradar a Deus e conseguir vencer. Isso é igreja. Aí nós fomos em outra igreja. A igreja centenária, as duas igrejas centenárias que a gente foi, 100 anos, as duas igrejas. Fomos outra igreja, que essa igreja indicou a Eliane para outra igreja. Vamos lá, outra igreja. A igreja centenária toda irregular. Toda irregular, igreja enorme, toda irregular. E aí tem que fazer tudo, bombeiro, que é enorme, tem que fazer bombeiro, tem que fazer, não tem nada, todo irregular. E aí a gente vê, né, e como ele falou, essa que a gente foi, elas são, a gente não vê que, não é aquela confiança no Deus milagre, sabe, não é aquela confiança no Deus milagre. É burocrático, é tudo na ordem natural, não vai para o sobrenatural, não vão para o âmbito espiritual, é tratado ali no âmbito carnal ali, sabe? E aí falta o sobrenatural, falta o espiritual. Mas é o que está acontecendo hoje em dia, infelizmente. Tu entra no culto, assiste um culto. Muitas vezes o culto no louvor já é um show, né? Porque tu vai ter jogo de luz, vai ter cantores, vai ter gente profissionais, é um show. Aí vem uma palavra motivacional, mas no final te instrui, te incita a fazer tatuagem. Que loucura, irmão. Que loucura. Aí no final te incita a fazer uma festa junina disfarçada. Aí fala que é festa da roça, festa do meu irmão, pelo amor de Deus. Nós não precisamos imitar o mundo em nada. O mundo tem que imitar nós, irmão. A influência é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Eu gosto de mim, eu gosto de canjica, eu gosto, irmão, é pecado mesmo. Não é, faz em casa, pô. Faz em casa.
Agora eu vou produzir, vou fazer barraquinha igual de festa junina, vou fazer bandeirinha igual de festa junina e vou estimular o povo. Aí um negócio desse, irmão. Isso é São João, irmão. Isso é coisa pagã católica. Não tem nada a ver com a gente, irmão. E aí as igrejas estão incitando isso aí. Essa farra aí. A qual nada disso agrada a Deus. E esse negócio de não tem nada a ver, isso arrebenta com a igreja. Isso é radicalismo. Eu estou sentindo falta do radicalismo no passado. No passado era muito radical. Muito. Eu sou da época que mulher só usava saia e saião. Eu sou da época que mulher só andava na linha. Eu sou da época que o homem só andava de terno e gravata. Eu ainda peguei essa época. Eu sou da época que muitos crentes não tinham nem televisão como podia assistir. Sou dessa época. Mas é muito radical é. Mas foi a época que a igreja mais viveu um milagre. Mais viveu um milagre, foi a época. De lá para cá, começou a abrir. Começou a deixar. Acabou, irmão. Acabou. De lá para cá, o negócio desandou. Hoje eu estava vendo na internet um padre, na missa, ele dando bom para a irmã. Ele falou assim: olha, vocês me desculpem, vocês parecem que estão indo para um baile. Vocês parecem que estão indo, sabe Deus lá para onde? Uma festa na praia. Vocês me desculpem, eu tenho que falar. Vocês estão vindo para a igreja seminus. O padre falou numa missa isso, irmão. Vocês estão vindo para a igreja seminus. E isso acontece nas igrejas evangélicas também. Sabe por quê? Porque se liberou. Porque abriu. Quando era ali rígido, quando era ali, né, eu entendo que era um pouco demais, era muita rigidez, eu até entendo que era, né, não precisava ser aquilo tudo e tal, mas por que era? Porque quando libera, faz isso aí. Quando libera, vira bagunça. O povo não tem discernimento. O povo não tem um equilíbrio para saber o que fazer, como ir para certos lugares. Então nós temos que entender isso, irmão. Nós precisamos agradar a Deus para quê? Para que eu possa ter uma vida abençoada. E isso hoje nas igrejas esqueceram de ensinar, esqueceram de botar na cabeça do povo, esqueceram de falar. Porque nós estamos precisando viver, irmão. Nós estamos precisando ser abençoados. Ananias e Safira escolheram a morte. Escolheram a morte pela atitude deles. Escolheram o sofrimento. Como muitos escolhem. A pessoa às vezes é convidada a fazer o que é certo, mas a pessoa não consegue. A pessoa está presa no pecado, está presa no erro, está presa. Aí tu vai orar. Mesmo que eu fosse o maior homem de oração da face da terra, eu não tenho como ajudar. Eu não tenho como fazer como a irmã Catherine pediu. Orar, a gente ora. Mas e a decisão deles? Onde é que fica? A oração para fazer efeito, irmão, eu tenho que querer. Eu tenho que querer. Por isso que Deus fala nesse versículo que eu estou falando aqui: se quiserdes e me ouvides, tem que querer e ouvir, comereis melhor dessa terra. Agora, se não quiser, sofre aí. Fazer o quê? Vai viver sofrendo. A gente vai orar, vamos orar. Mas eu não vou orar para Deus curar ninguém, porque decidiram viver desse jeito. Eu vou orar para Deus salvar.
Eu vou orar para Deus libertar. Para quê? Porque se Deus salva e liberta, esse povo muda. O sofrimento não vence mais. Então, é isso que nós temos que sair aqui nessa noite. Nós temos aqui a história da Anísia e Safira, que acabaram mortos. Em contrapartida, a irmã de Lázaro, dando o seu melhor para Jesus e recebendo ajuda em todos os momentos que necessitou, inclusive ressuscitando seu irmão. Então, a gente tem que saber o que nós vamos escolher. Por quê? Porque depois não podemos ficar reclamando que não está acontecendo, que a porta não se abriu, que está difícil. Não podemos ficar reclamando. Então, que hoje nós possamos sair daqui decididos a fazer o melhor para Deus, a dar o melhor para Deus, a nos jogarmos, a entender que eu tenho que orar sim, que eu tenho que ler a palavra sim, que eu tenho que ter tempo para Deus também, e que eu tenho que fazer aquilo que agrada a Ele. Se coloque de pé, eu oro por você.